A gente vê essas criaturas por toda parte, não é? Uma voa de dia sob o sol, a outra parece que dança à noite sob a luz da lua. Borboletas e mariposas. Elas parecem tão parecidas, mas a verdade é que vivem em mundos bem diferentes, cheios de segredos de sobrevivência e belezas que a gente nem imagina. Vamos descobrir o que realmente separa uma da outra. Então fica o desafio. Será que dá para saber só de bater o olho se o que passou voando foi uma borboleta ou uma mariposa? A resposta é um grande sim. Existem pistas bem claras e depois desta nossa análise aqui, essa confusão vai acabar de vez. Olha, as diferenças principais são bem fáceis de pegar. Pensa só no horário. As borboletas são as donas do dia, aproveitando a luz do sol, enquanto as mariposas são as rainhas da noite. Na aparência, a coisa fica ainda mais óbvia. Borboletas têm cores vibrantes, corpos mais finos, parecem umas joias com asas. Já as mariposas, por outro lado, têm um corpo mais robusto, asas em tons de terra, com uma textura que parece veludo, sabe? Perfeitas para a escuridão. E em número, nossa, o mundo das mariposas é gigantescamente maior. Mas, apesar de tudo isso que as separa, elas têm uma identidade secreta. É sério, as duas fazem parte da mesma ordem científica, um grupo que é unido por um detalhe extraordinário nas asas. E essa identidade tem nome: lepidóptero. Essa palavra vem lá do grego e quer dizer, literalmente, asas com escamas. Se a gente olhasse bem de pertinho, ia ver que as cores e os desenhos não são uma pintura. Na verdade, são um mosaico de milhares de escamas minúsculas, uma sobreposta na outra, tipo as telhas de um telhado. Aquele pozinho colorido que às vezes solta nos dedos? É exatamente isso. É a assinatura que une todas elas. A estrutura do corpo delas também é um ponto em comum. Todas têm o corpo dividido em 3 partes e uma probóscide, que é tipo um canudinho genial que fica enrolado e que elas esticam para sugar o néctar das flores. Mas as antenas são um show à parte. Elas não servem só para sentir cheiros. No caso das mariposas, elas funcionam como um radar supersensível, captando vibrações para conseguir navegar na noite com uma precisão impressionante. Agora, a gente chega na parte que é talvez a mais mágica da vida delas. O processo que as define e que fascina a humanidade há séculos. A metamorfose completa. Uma transformação tão radical que parece até coisa de conto de fadas. É uma jornada e tanto, que começa com um ovinho minúsculo. Dele nasce a lagarta, que é basicamente uma máquina de comer. A única missão dela é devorar folhas e crescer, trocando de pele várias vezes. Quando ela chega no tamanho máximo, pare de comer e entra na fase de pupa, que a gente também chama de crisálida. E finalmente, dessa cápsula que parece não ter vida nenhuma, surge o adulto com asas, o imago, pronto para voar. E é bem nessa fase de transformação que a gente encontra outra diferença crucial. A pupa da borboleta, a crisálida, geralmente fica ali, exposta, pendurada num galho só por um fiozinho de seda. Já a mariposa é mais discreta. A pupa dela se desenvolve bem protegida dentro de um casulo de seda que ela mesma tece, e muitas vezes fica escondido debaixo da terra ou no meio das folhas. Uma se exibe, a outra se esconde. E que tal este fato aqui que é bem surpreendente? A fase de lagarta é tão, mas tão importante que algumas mariposas adultas, como o famoso bicho da seda, nem têm boca que funcione. Elas não comem nada. Elas vivem só da reserva de energia que juntaram quando eram lagartas, com um único objetivo na vida: se reproduzir. Ok, vamos falar agora de como a aparência delas é, na verdade, uma ferramenta de sobrevivência. Das cores mais deslumbrantes até a camuflagem mais perfeita, tudo ali tem um porquê no jogo da vida e da morte na natureza. Agora, se prepara para uma revelação que pode mudar o jeito como se olha para uma das cores mais famosas da natureza. Pensa naquele azul metálico, brilhante de algumas borboletas. A verdade surpreendente é que não existe nenhuma gota de pigmento azul ali. Isso mesmo, é uma ilusão de ótica. O azul que a gente vê é um fenômeno chamado de cor estrutural. Basicamente, a superfície das escamas tem uma arquitetura microscópica, como se fosse um cristal que mexe com a luz. Ela filtra todas as outras cores e reflete só o azul de volta para os nossos olhos. Não é química, é pura física, uma verdadeira obra de arte da engenharia da natureza. Tá, mas além de usar as cores para aparecer, como é que elas fazem para não virar o almoço de um pássaro? Bom, se não dá para lutar, a melhor estratégia é se esconder, mesmo estando à vista de todo mundo. E aqui a gente vê a arte do mimetismo em ação.
Algumas mariposas da América do Sul são mestras nisso. Quando elas pousam e fecham as asas, elas se transformam numa folha seca. É impressionante. A ponta da asa imita o cabinho da folha, uma linha escura parece a nervura central, e para fechar o disfarce com chave de ouro, algumas têm até um pontinho transparente que parece um furo na folha. É a camuflagem perfeita. Para fechar, vamos sair um pouquinho da biologia para entrar no nosso imaginário, na nossa cultura. Porque esses insetos voaram direto para dentro das nossas histórias, carregando significados muito profundos e, muitas vezes, bem contraditórios. E aqui a diferença de tratamento é gritante. As borboletas são vistas quase sempre como algo positivo. Trazem boas notícias, simbolizam a liberdade, a própria alma. A palavra grega psique significava tanto alma quanto borboleta. Olha que interessante. Já as mariposas, coitadas, principalmente as mais escuras, carregam um peso bem sombrio no folclore. São associadas a maus presságios, chamadas de bruxas e vistas como mensageiras da morte ou até como a alma dos mortos. Então, fica a reflexão. Na próxima vez que uma borboleta colorida, uma mariposa aveludada cruzar nosso caminho, o que a gente vai enxergar de verdade? Um simples inseto? Ou um símbolo vivo da transformação? Uma aula sobre a física da luz e um ser que carrega antigos significados culturais. A natureza está cheia dessas histórias. Basta um olhar um pouco mais atento para a gente conseguir decifrar.